Para milhares de pessoas ao redor do mundo, viajar para Disney é a verdadeira realização de um sonho. O parque que remete à fantasia e a um mundo mágico que a maioria de nós cresceu imaginando como seria estar lá, desperta o desejo de pessoas do mundo inteiro. Mas e se o sonho virasse um pesadelo? E se no meio dessa viagem tão incrível e tão desejada por tantas pessoas ao redor do mundo, alguém que você ama muito perdesse a vida? Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On, esse canal que se dedica inteiramente a falar de crimes reais e mistérios. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um caso que nos faz muito lembrar de um episódio de Black Mirror. É um caso tão surreal que nem parece que está acontecendo de verdade. A Disney com certeza fez e continua fazendo parte da infância de milhares de pessoas ao redor do mundo. Suas animações clássicas que adaptaram contos de fadas como Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, com certeza levaram e continuam levando magia a crianças e adultos do mundo inteiro. Quem de nós não cresceu assistindo filmes da Disney, sejam os clássicos ou mesmo filmes mais contemporâneos, ou live actions, ou em animação. E até hoje, quando a Disney lança uma animação ou um live action novo, ela mobiliza pessoas do mundo inteiro que vão para as salas de cinema, sejam com seus filhos, que agora também acompanham os lançamentos da Disney, ou mesmo sendo só adultos que cresceram amando a Disney e continuam amando. O Walt Disney World Resort, conhecido popularmente como Disney World, é o resort de entretenimento mais visitado do mundo inteiro. Ele fica situado em Bay Lake, na Flórida, que é uma cidade bem próxima ali a Orlando. O resort foi aberto em 1º de outubro de 1971 e desde então é um sucesso total e completo. Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas visitam o parque todos os anos. O complexo do Disney World é simplesmente gigantesco. São cerca de 5.700 hectares. E é o lar de 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos, 27 resorts temáticos, 2 spas e centro de ginástica, 5 campos de golfe e outros locais de lazer, esporte, compras e entretenimento. Em outubro do ano passado, 2023, a médica de 42 anos, Kanakporp Tangsuan, viajou de Nova York, onde ela morava, para a Flórida, junto com o seu marido, Jeffrey Piccolo, e a sogra dela, para visitar o Disney World. A Tangsuan era altamente alérgica a laticínios e nozes, então toda a dieta dela era baseada nessa restrição. Ela não podia comer absolutamente nada, tá, gente? Era uma alergia, assim, muito perigosa. Ela podia realmente colapsar e vir a falecer se ela ingerisse algum desses alimentos. Depois ali de curtirem o parque, as atrações e tal, eles resolveram ir jantar. E era muito, muito importante mesmo que as especificidades alimentares da Tangsuan fossem atendidas, já que poderia ser fatal para ela consumir alimentos que tivessem algum desses ingredientes, né? Eles então foram jantar no Reagan Rowland Irish Pub. Foi a guia mesmo da Disney que indicou para eles esse restaurante que ficava no Disney Springs. O Disney Springs, gente, ele fica dentro, né, do complexo do Walt Disney World e basicamente é o centrinho, né, com várias lojas, restaurantes, vários locais assim mesmo para as pessoas fazerem compras e comerem e tal. Eles resolveram comer especificamente nesse restaurante porque a guia que havia indicado o restaurante para eles falou o seguinte: lá eles vão conseguir preparar algum alimento para Tangsuan que não tenha nenhum dos ingredientes que ela não pode consumir. Eles costumam mesmo fazer de acordo com as especificações
do cliente. Chegando no restaurante, eles explicam para o garçom a situação, falam detalhadamente o que a Tang Swan não poderia consumir e o garçom diz que vai passar essa informação para a cozinha e garante para eles que tudo bem, que não teria nada relacionado a nozes ou a laticínios na comida deles, que eles podiam ficar tranquilos que ele iria passar, né, essa mensagem para a cozinha para que fosse feito tudo separadinho para ela. Até porque, gente, assim, existe uma coisa chamada contaminação cruzada. Então, às vezes, você nem coloca o ingrediente mesmo, assim, na comida, sabe? Só que se você fizer, por exemplo, você fez uma comida com amendoim em uma panela, e aí depois você vai lá e faz uma comida sem amendoim nessa panela. Pode ser que haja uma contaminação cruzada e algum resquício do amendoim que você havia colocado anteriormente lá passe para aquela comida que não deveria ter amendoim. Por isso, era tão importante que eles deixassem muito claro no restaurante que ela não poderia consumir nada, para que na cozinha eles fizessem tudo com materiais separados, né? Não deixassem nem chegar perto desses ingredientes. Então, a família fez questão, tá? Isso está no processo, porque, né, gerou um processo, como vocês já viram aí no título, de confirmar várias vezes com o garçom, explicar para ele várias vezes e confirmar várias vezes com ele que não tinha nada desse tipo na comida da Tang Swan. Eles então pediram vieiras, bolinhos veganos, torta de carneiro vegano e anéis de cebola. Foi basicamente isso que eles pediram. Outra coisa que é importante salientar aqui é que alguns alimentos que foram levados para a família não vinham a indicação de que não continham os ingredientes dos quais a Tang Swan era alérgica. Mas o garçom garantiu para eles que eles poderiam comer sem nenhum problema, que não haveria nada que pudesse fazer algum mal para ela. Tudo certo, eles comem, né? Fazem ali a refeição deles e depois de comerem eles vão fazer compras no Disney Springs, né? Como eu falei para vocês, é o centrinho do Disney World, então eles vão ali passear um pouco pelas lojas, comprar ali algumas lembrancinhas da viagem. O problema, gente, é que enquanto a Tang Swan estava ali fazendo suas compras, ela começa a ter uma reação alérgica muito forte, ela começa a passar mal e, como qualquer pessoa que tem alguma alergia desse tipo, ela costumava andar com uma injeção de epinefrina na bolsa dela, que é mesmo ali um rolê que tem adrenalina e tal, que vai parar a reação alérgica, né? Que pode salvar a vida da pessoa. Ela mesma injeta essa epinefrina nela, a emergência é chamada, só que infelizmente foi uma reação tão forte que ela não conseguiu aguentar e veio a falecer. No laudo do legista constava que a causa da morte de Tang Swan foi uma anafilaxia causada por níveis elevados de laticínios e nozes em seu organismo. É óbvio que essa tragédia deixou a família completamente arrasada. O Jeffrey Piccolo, o esposo da Tang Swan, ficou sem chão completamente. Imagina só você sair com a sua esposa para fazer uma viagem, uma coisa que seria uma memória incrível para vocês dois, e você volta para casa com ela morta. Então, assim, não dá nem para mensurar a dor que esse homem deve ter sentido e ainda está sentindo. Só que é agora que o rolê fica bem Black Mirror mesmo, porque o Jeffrey resolveu processar a Disney. Ele alega que a morte da esposa dele era completamente evitável. No processo, o advogado do Jeffrey fala que a família confiou na Disney de que eles seguiriam os protocolos, né, e que fariam uma preparação da alimentação completamente adequada para que nada acontecesse com a Tang Swan. E isso, infelizmente, não aconteceu, né? Tanto é que, tragicamente, ela perde a vida. O Jeffrey Piccolo, o esposo da Tang Swan, pede uma indenização de cerca de $50 mil à Disney, que convertendo para real daria ali aproximadamente R$270 mil. Assim, achei inclusive uma indenização muito pequena, porque estamos falando da Disney, né? Mas no processo mesmo, o próprio advogado, né, escreve que
esse dinheiro seria para cobrir custos com relação à viagem, ao que eles gastaram lá, já que ela morreu durante a viagem, né? As despesas funerárias e também uma questão ali de indenização, né, por danos morais, já que imagina a situação que essa família se encontrou depois da viagem, né? Depois de ter ido para Disney, na expectativa de ter dias incríveis e ter voltado para casa de luto. Ok, só que aí, gente, é que vem o plot twist. Porque a senhora Disney afirma que Jeffrey Piccolo não poderia processar a empresa porque no ano de 2019, 5 anos atrás, ele assinou o Disney Plus. E nos termos de uso do Disney Plus, né, que é o streaming da Disney, tem uma cláusula que diz que se você, que é assinante do Disney Plus, tem algum problema para resolver com a Disney, você não pode processar ela. Você não pode processar. O pior de tudo, gente, é que essa assinatura feita pelo Jeffrey Piccolo nem foi assim uma assinatura que ele renovou, sabe? Tipo, que ele continuou sendo usuário do Disney Plus. Ele fez um teste gratuito de 1 mês em 2019. E para fazer o teste gratuito, ele precisava aceitar os termos de uso. E nesses termos de uso tem essa cláusula. E, gente, tipo, ninguém lê esses termos de uso, sabe? Sejamos muito sinceros, tanto eu quanto você que está assistindo esse vídeo. E eu já vou pedir agora, né, aproveitando a deixa, para você comentar aqui embaixo, tá? Sobre o que você acha dessa treta toda. E se você tá aqui até agora, deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá bom? O que acontece é que ninguém lê esses termos de uso. Eu mesma assino a Disney e vários outros streamings, né? A gente tem bastante streaming aqui em casa. E eu acho que eu nunca li nenhum termo de uso, gente. Nunca. Você pode estar assinando qualquer coisa. E você não sabe porque a gente não lê, entendeu? Os advogados do Jeffrey Piccolo disseram que esse argumento da Disney é completamente descabido, né? Porque não faz o menor sentido que uma pessoa que assinou um serviço de streaming 5 anos atrás somente para fazer um teste grátis e que sequer deu continuidade a essa assinatura, não possa processar a empresa pela morte da esposa dele. Né? Sendo que essa morte foi causada por negligência de funcionários da empresa, já que eles deixaram bem claro que ela não poderia consumir nenhum desses ingredientes. Foi avisado diversas vezes no restaurante. Inclusive, eles só foram comer nesse restaurante porque foi dito para eles que nesse restaurante essas necessidades, né, essas especificidades dela seriam atendidas. A questão central do rolê é que a Disney, ela quer que o Piccolo retire o processo. Ela quer resolver fora dos tribunais, de forma arbitrária. Então, ela não quer que exista um registro desse processo, porque isso pode, sei lá, queimar o filme da empresa, né? Só a Disney, spoiler, todo mundo já sabe disso, tá? O negócio já ganhou a mídia, então já era. Mas enfim, eles querem sentar com o Jeffrey Piccolo e resolver num papo amigável. Mas, gente, imagina só, quem é Jeffrey Piccolo na fila do pão diante da gigantesca Walt Disney, né? Então a justiça, ela serve exatamente para isso, para proteger as necessidades, né, os direitos do lado mais frágil da história. Tá, Nelly, mas você falou pra gente que esse rolê todo é um episódio da vida real de Black Mirror, mas exatamente por quê? Se você não conhece a série Black Mirror, ela é uma série antológica britânica criada por um cara chamado Charlie Brooker. A série, basicamente, vai abordar temas obscuros da sociedade moderna, principalmente ligados a novas tecnologias. Então, todos os episódios que são antológicos, né, você não precisa assistir em sequência, cada episódio é uma historinha independente uma da outra. Apesar que, mesmo sendo independente, a gente consegue perceber referências de um episódio em outro. Então, é como se tudo aquilo acontecesse no mesmo universo. Eles normalmente acontecem ou em um presente distópico ou em um futuro distante, né? Então, é como se a gente estivesse vivenciando as consequências
das tecnologias mesmo que vão surgindo aí no decorrer dos anos. A série foi transmitida pela primeira vez em 2011 pela emissora Channel 4 do Reino Unido e em 2015 os direitos foram comprados pela Netflix. Atualmente a série conta aí com 6 temporadas e um filme, né, que tá dentro do universo de Black Mirror. O mais bizarro dessa história toda é o primeiro episódio da 6ª temporada que saiu ano passado, mais ou menos em junho, se eu não me engano, junho, julho, por aí. E o nome do episódio é Joan é Péssima. Logo na época que saiu, esse episódio foi muito falado, muito debatido, porque basicamente ele conta a história da Joan, interpretada pela Annie Murphy, e o que acontece? A Joan, ela assina um serviço de streaming, um serviço que seria uma alegoria ali, né? A Netflix do universo de Black Mirror, digamos assim. E quando ela faz essa assinatura, nos termos de uso da assinatura, que ela, obviamente, não leu, como nenhum de nós lemos, diz que ela está dando total direito da imagem dela e da vida dela para o serviço de streaming. E do nada aparece ali uma série que conta exatamente tudo o que acontece na vida da Joan. Então, na série, vai contar exatamente tudo o que acontece na vida da Joan de verdade. E isso faz com que ela se meta em muitos problemas no trabalho, no relacionamento dela, porque ela tem alguns segredos ali e tal. Então tudo isso é revelado na série e ela vai lá procurar, né, uma advogada para processar o serviço de streaming. E aí que tá, gente, quando ela vai lá dizer assim, ó, estou aqui entrando com um processo contra vocês, ela é avisada de que ela não pode entrar com esse processo porque ela assinou um contrato, ela assinou termos de uso. E esses termos de uso davam esse direito para o serviço de streaming de utilizar a imagem dela e a vida dela. E assim, na época, né, foi muito falado, muito debatido esse episódio e hoje a gente está vivendo uma situação bem parecida, inclusive, já que o Jeffrey Piccolo está sendo barrado, né? A Disney quer barrar esse processo exatamente por conta de termos de uso de um serviço de streaming. Existem especulações de que o juiz não irá aceitar essa argumentação da Disney e que o processo vai conseguir prosseguir, mas a gente não tem certeza, né? A gente não sabe o que vai acontecer, precisamos esperar que as coisas se desenrolem mesmo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que saiu numa segunda-feira, não é dia de sair vídeo, mas a gente tem vídeo aqui toda terça e toda quinta, só que sempre sai vídeo extra aí em dias aleatórios da semana, então é importante que você ative as notificações, tá? Lembrando que o Creep On também é podcast e a gente está disponível no Spotify, então se você está nos vendo ou nos ouvindo pelo Spotify, segue a gente dentro da plataforma também, tá bom? É isso, gente. Um beijo pra vocês e até amanhã com um episódio fixo aqui do Creep On.